A paz do Senhor, crianças, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Sou a tia Sula, da Igreja Assembleia de Deus de Parque Aralândia, e hoje nós estaremos estudando mais uma lição da nossa revista de juniores da CPAD. Hoje a nossa lição é de número 3, que diz: um lugar de adoração a Deus. Igreja, um lugar de adoração a Deus. O nosso versículo hoje para memorização, ele se encontra lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 23. Mas antes de descobrirmos o que tem escrito nesse versículo para nós, vamos estar falando com Deus, fechando os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, pelo ar que respiramos, ó Pai, pelas Tuas maravilhas em nossa vida. Nesse momento, Senhor, queremos pedir a Ti entendimento para aprendermos a Tua palavra. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então, agora iremos descobrir o que diz o nosso versículo, que se encontra lá em João. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João, capítulo 4, versículo 23, somente a parte B do versículo. E sabemos que a nossa palavra-chave de hoje vai falar sobre o quê? Sobre adoração. E adoração a quem? A Deus, ao Criador de todas as coisas. E o que nós sabemos em adorar? O que a gente sabe significado da palavra adorar? Quando nós adoramos a Deus, nós devemos adorar a Deus de toda a nossa maneira de viver, de ser também. Nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. E nós devemos renunciar, deixar de lado as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus Pai, pois a vontade de Deus em nossa vida é boa, perfeita e agradável quando nós andamos em sinceridade com Ele, fazendo tudo aquilo a qual Ele ordena que nós venhamos fazer, tá? A nossa lição, ela se encontra no livro de Romanos e também no livro de Atos, tá? Nós iremos estar dando uma lidinha em Romanos, no capítulo 12, Vamos ver o que diz? Romanos capítulo 12, apenas a parte A do versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com esse século. Então, nós iremos dar início à nossa aula falando a respeito de um homem de Deus que se chama Paulo, apóstolo Paulo. Com certeza você já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, que lá no início da sua história, ele perseguia o povo de Deus, mas depois ele teve um encontro com o Senhor e ele passou a ser perseguido pelas pessoas que não gostavam da palavra da verdade, né? Então o apóstolo Paulo, deixa eu te mostrar para vocês. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta. E nós sabemos que sempre tem o remetente, que no caso, né, é Paulo, foi ele que escreveu essa história. E também temos quem? O destinatário, a pessoa que irá receber. Então, como a tia falou, Paulo ele escreveu uma carta para estar instruindo um povo que morava, né, o destinatário lá em Roma, os romanos, né, a respeito de como devia ser a adoração, como eles deveriam adorar, ser sinceros com o Senhor, né, apresentar a sua vida como um sacrifício vivo, renunciar às suas vontades, fazer a vontade de Deus. E como a tia disse, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, né? Então, como a tia falou, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo. E junto com Paulo, na nossa história de hoje, lá no livro de Atos, vai falar que Paulo, ele tinha um amigo. E o nome desse amigo é Silas.
Eles estavam em uma viagem missionária, né, como de costume, pregando a palavra de Deus, né, que é o que nós devemos fazer, anunciar o evangelho a toda criatura. E em uma dessas viagens missionárias, eles se depararam com uma menina. E essa menina, moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era atormentada com isso. E ela servia, né, como uma maneira de ganhar dinheiro em seus senhores. É isso mesmo, eles ganhavam dinheiro através das adivinhações que aquela menina fazia. E o apóstolo Paulo, vendo aquilo tudo, ele expulsou aquele espírito maligno que atormentava aquela menina. E como resultado disso, aqueles homens fizeram o possível, tudo, para que Paulo e Silas fossem presos. Eles foram presos. Agora você imagina, né? Eles ajudaram uma pessoa e acabaram como presos. Estavam fazendo a vontade de Deus e acabaram presos. Mas nós sabemos, né, que Deus ele tem um propósito em tudo. Então vamos dar continuidade à nossa história. Então foi pedido que eles fossem presos com uma segurança máxima. Então eles foram colocados, né, num lugar mais reservado. Então tinha uma pessoa qual estava responsável para olhar, né, esses prisioneiros. E essa pessoa era o carcereiro. Ele recebeu instruções que ele deveria ficar, vigiando eles para que eles não fossem fugir. E na nossa história a gente também vai ver, lá no livro de Atos, que Paulo e Silas, eles foram presos e os seus pés foram presos, né, em tábuas, para que de nenhuma forma eles viessem fugir. Então eles tinham, crianças, motivos, né, de estar murmurando, de estarem reclamando com o Senhor. Senhor, nós estávamos fazendo a sua vontade, expulsamos aquele espírito mau e olha só o que nós tivemos. Mas não, Paulo e Silas fizeram a diferença. E a Bíblia fala que eles estavam ali e por volta da meia-noite, o que eles fizeram? Eles foram dormir? O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor, oraram e louvaram ao Senhor de todo o seu coração. Eles estavam sabendo que Deus estava no controle de tudo. E Deus estava recebendo aquela adoração, aquela oração, aquele louvor. E por volta da meia-noite, a Bíblia vai falar que houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram quebrados. E as correntes de todos aqueles prisioneiros ali deles foram soltas. E o carcereiro que estava com a responsabilidade de olhar aqueles prisioneiros, ele estava dormindo. Quando ele acordou com aquele estrondo, com aquele terremoto, primeira coisa que veio na cabeça dele, nossa, eles fugiram. Então ele vai puxar uma espada, ele ia se matar. Naquele momento, o apóstolo Paulo falou com ele que não era para ele agir daquela forma, porque eles estavam ali. E o carcereiro ficou meio assim espantado, né? Mas ele viu a atitude daqueles homens, foi uma atitude honesta, porque se fosse outros iriam embora, mas não, eles ficaram ali. E o carcereiro ajudou eles dois, cuidou das suas feridas, deu alimento, não é isso? E ele perguntou, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Aí Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque ele perguntou, o que eu preciso fazer? Fazer para quê? Para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Então, naquele momento, o propósito aconteceu, que esse carcereiro aceitou a Jesus e toda a sua família foi salvo.
através do exemplo de homens de Deus que ali estavam. Então, crianças, quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós devemos mostrar a diferença. Nós devemos mostrar às pessoas que nós somos diferentes, porque nós servimos um Deus Altíssimo. As pessoas têm que ver na nossa vida o exemplo. Você tem que pregar aquilo que você vive. Então, da sua boca tem que sair palavras boas, palavras agradáveis, porque Deus usa a cada um de vocês. É só vocês darem lugar. Vamos dar uma lida rapidinho aqui no nosso exercício, que ele diz assim, ó, quero ver depois se vocês estão fazendo as atividades, hein? A tia vai vasculhar. Responda, o número 1 diz assim, ó, circule a resposta certa. Então, vocês vão estar lá lendo, né, o que está proposto e vai dizer se tá certo, você vai circular. Se tiver errado, né, vai ficar da mesma forma. Vocês sabem fazer isso. Número 2, risque os números e descubra qual é a frase. É aquele enigma que vocês estão acostumados a fazer. Então, vamos fazer, crianças. Número 3, marcar verdadeiro e falso. Muito fácil, não é mesmo? Outra coisa que a tia tem a falar com vocês é sobre o desafio. Tem muita criança que ainda não mudou o desafio para a tia, né? A tia está aguardando, porque se encerra hoje. Então, crianças, vamos enviar esse desafio. Até agora, ó, esse aqui é o do João. João, ó, tá de parabéns. Ele cumpriu o desafio 2. Então, aqui, ó, tá o coraçãozinho dele, olha, do 2. Todos vocês receberam o coraçãozinho da lição 1, olha. Então, crianças, eu espero que vocês façam, tá, o desafio. Tia, e qual vai ser o desafio agora da lição 3 para que eu possa ganhar o coraçãozinho aqui da 3? Porque no final vocês vão ser premiados de alguma forma. Nós estaremos passando para vocês mais adiante qual será essa premiação. E o desafio, como a nossa lição hoje falou sobre adoração, nós sabemos que nós podemos adorar a Deus de várias formas. Louvando, nós adoramos também orando, falando com o nosso Deus, tocando um instrumento. Então o desafio será o seguinte, você mandar uma foto de alguma maneira de adoração. Se você quiser cantar, mandar um áudio ou mandar um vídeo, sinta-se à vontade. Então a atividade será essa, tá bom? Nosso desafio é você enviar para o nosso grupo alguma maneira de adoração. Tudo bem? Muito facinho, né? Então, crianças, vamos cumprir o desafio, tá ok? Eu te aguardo. Vamos orar para terminar a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa lição. Se teve alguma dúvida, vocês entrem em contato com a tia para maior esclarecimento, tá bom? Então, vamos orar agradecendo a Deus? Fechando os olhos, nós estaremos falando com a maior autoridade. Nunca se esqueça disso, hein? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo o qual tem feito em nossa vida, Deus. Muito obrigada, Deus Santo, pela essa aula maravilhosa, essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, seja conosco, seja com nossa família, nos ajude, Senhor, a enfrentar toda a adversidade e que no momento, Senhor, de aflição, nós venhamos confiar em Ti, adorar a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade. É isso que te pedimos em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças, a tia está morrendo de saudades. Tchau, tchau.